O mês de outubro termina com os Estados Unidos trazendo alguns dos seus maiores e mais perigosos brinquedos para o Mar do Caribe. O destaque especial vai para o porta-aviões Gerald Ford, que comporta 90 aeronaves entre caças e helicópteros e depende de uma tripulação de 5.000 homens para operar. O maior porta-aviões do mundo conta ainda com o apoio de outros navios de guerra. Serão dias de viagem saindo do Mar Adriático, na Croácia, onde o grupo de ataque está atracado, até chegar ao Mar do Caribe, a mais de 8.000 quilômetros de distância. Segundo o porta-voz-chefe do Pentágono, Sean Parnell, a ação foi tomada seguindo a diretriz da Casa Branca para desmantelar organizações criminosas transnacionais e combater o narcoterrorismo. Essas ações contra o que os Estados Unidos agora chamam de narcoterrorismo resultaram na destruição de 10 embarcações na costa da Venezuela até agora. Quando o porta-aviões chegar, nos próximos dias, ele vai encontrar uma força de elite que já anda posicionada na região. A gente está querendo entender essas ações dos Estados Unidos. Chamou muita atenção, e está muita gente clicando nisso, nessa chegada desses Night Stalkers. Helicópteros militares dos Estados Unidos vistos no Caribe fazem parte de uma unidade de elite do Exército especializada em operações secretas e complexas. São chamados Night Stalkers. Em 2011, o grupo participou de uma ação que matou o terrorista Osama Bin Laden, no Paquistão. Será que todo esse aparato é necessário para continuar explodindo pequenas embarcações que podem ou não estar transportando drogas? Ou será que algo maior e pior está prestes a acontecer? O que essa movimentação toda indica, hein? Isso indica que possivelmente tenhamos alguma operação contra ou portos ou aeroportos clandestinos, principalmente na Venezuela. De novo, num aumento da tensão dos Estados Unidos com as forças armadas venezuelanas. Nos Estados Unidos, há dúvidas sobre a legalidade dessa operação, como há dúvidas sobre a legalidade de muita coisa na gestão Trump. Idealmente, ele precisaria do Congresso e de uma declaração de guerra formal para fazer tudo isso. Why not just ask for a declaration of war? Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay, we're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Enquanto isso, na Venezuela, Maduro implora por paz ou talvez por clemência. E agora faz isso em inglês. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever. Victory forever, defeats. Victory forever, defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura a la guerra. Esa sería la traducción, ¿verdad? Sí paz, sí paz, sí paz por siempre. Vitória por sempre de paz. Num momento perigoso desses, todas as mensagens de todas as autoridades do Brasil precisam ser claras, inequívocas e sem margem para interpretações que nos prejudiquem, porque não há muita margem para erro, mas um erro acaba de ser cometido. Toda vez que a gente fala de combater drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Os apoiadores do governo podem até dizer que não há nada de errado com essa frase, mas o fato é que o próprio autor dela admite que foi uma colocação desastrada. Lula reconheceu que errou ao dizer que traficantes são vítimas dos usuários de drogas, né? Ele disse que a frase foi mal colocada e que seu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Eu
sou o Arvro. Nosso amigo Álvaro Borba. E junto com você, eu quero compreender quais podem ser as consequências de uma declaração como essas, num momento como esse, tão perigoso e tão repleto de ameaças e hostilidades. Está aí o presidente do Brasil desembarcando na Malásia. Ele foi participar de uma reunião da ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Esse é um clube de países que nasceu firmemente alinhado aos interesses dos Estados Unidos, mas que nos últimos anos, na medida em que os seus países membros foram fazendo mais e mais negócios com a China, acabou se distanciando do propósito velado da sua criação, que era a defesa dos interesses dos Estados Unidos. E, em 2025, a China pode virar esse jogo de vez, pode conquistar esse bloco, oferecendo um acordo comercial muito gordo, muito generoso, que é o exato inverso das tarifas que os Estados Unidos andam impondo ao resto do mundo. E o Brasil não fica no Sudeste Asiático, né? Mas, pensa aqui comigo, ó, se o Brasil pudesse ser membro da ASEAN, aí ele poderia se beneficiar dessas condições que a China está oferecendo para o bloco. E essa é uma das razões pelas quais o nosso país está se oferecendo para integrar a ASEAN. É nisso que o noticiário da mídia hegemônica deveria estar concentrado, né? Mas talvez você nem tivesse ouvido falar dessa coisa inusitada que é o nosso Brasil se oferecendo para integrar um bloco de países do Sudeste Asiático. E se você não tinha ouvido falar disso, a culpa nem é sua, porque todo o destaque vai para onde? Para aquela frase do Lula. É frase mal colocada. Lógico que ele está ali, mas o mais correto... Clara, ela não foi mal colocada. Oi? A frase é estúpida e não é mal colocada. A frase é estúpida. E não tem a palavra desculpa. Outro dia, o governador de São Paulo também fez uma frase estúpida. Mimetizou Bolsonaro, que dizia não sou coveiro, e ele disse eu não sou cachaceiro. Não estou nem ali para metanol nos destilados, porque eu só bebo Coca-Cola e só vou me preocupar quando beber. Uma frase estúpida. E aí, no dia seguinte, tem a palavra perdão, né, na fala dele. A frase do Lula não tem nem desculpa, nem perdão. É um recuo, mas não é um pedido de desculpas. É assim que eu vejo. E que é, Valdo? E não é uma frase mal colocada, né? Infelizmente, tem gente que acha, sim, que quem consome é o principal culpado por existir drogas no mundo, né? Isso reflete uma visão de algumas pessoas. Ah, não, o presidente não concorda com isso. Então ele tem que dizer, olha, fiz uma frase mal colocada, errada, e quero dizer que errei. Tinha que admitir que errou ao fazer essa frase. E se a abordagem dos comentaristas já é crítica, imagina a da oposição. Tá aí o Gustavo Gayer, convertido, talvez tardiamente, e uma espécie aí de militante da sobriedade. A culpa não é do traficante, é do usuário. Olha, eu até concordaria com ele. A culpa do Lula ser presidente não é do Lula, é do petista. Da mesma lógica que a culpa não é do traficante, é do usuário, a culpa desse colapso econômico, dessa destruição social que o Brasil está passando, dessa vergonha internacional, não é do Lula não, é de quem votou para ele. Essa eu tenho certeza que faz sentido para todo mundo que está escutando. E essas são as consequências domésticas, internas, da frase de Lula. Tem críticas na mídia hegemônica, tem críticas na oposição e tem a certeza de que cada palavra vai ser lembrada em 2026, quando a hora da eleição chegar. Apesar disso, até aqui, ainda não há sinais de que o pior par de aspas de Lula nesse ano tenha tido alguma influência nas relações entre Brasil e Estados Unidos. O Trump também está desembarcando na Malásia, porque ele precisa entender de pertinho como é que é essa aproximação aí entre a ASEAN e a China. Então, havia expectativa de que por lá, Trump e Lula finalmente tivessem aquela tão aguardada conversa frente a frente. Expectativa que está de pé. O presidente dos Estados Unidos confirma a reunião com Lula na Malásia e diz que considera a redução do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros. A confirmação ocorreu durante conversa de Trump com jornalistas que embarcaram no Air Force One,
que decolou da base aérea de Andrews, em Maryland, com destino a Kuala Lumpur, na Malásia. O presidente americano disse que o alívio às taxas de importação depende, abre aspas, das circunstâncias corretas, fecha aspas. A expectativa é de que a reunião ocorra neste domingo numa agenda paralela à cúpula da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, para discutir temas econômicos e comerciais bilaterais. E com essa confirmação, o foco dos repórteres mudou. Lula em suas andanças pela Malásia. Não tem que responder mais a perguntas sobre o que ele disse ou não disse. O foco agora está na expectativa a respeito desse tão aguardado encontro. Presidente, o Trump falou que vai rolar, e aí, vai rolar então? Eu, na verdade, espero que role. Eu vim aqui, não estou à disposição de que a gente possa encontrar uma solução. Ele falou em condições para reduzir as tarifas. Você teve alguma indicação na conversa com ele? Tudo depende da conversa. Tudo depende da conversa. Eu trabalho com otimismo de que a gente possa encontrar uma solução. O senhor está disposto a ceder a alguma exigência dele? Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mente os problemas e vamos tentar encontrar uma solução. Sabe? Então pode ficar certo que vai ter uma solução. A solução que ele menciona é para o tarifaço do Donald Trump. As operações militares dos Estados Unidos que ameaçam a paz e a estabilidade do nosso continente seguem sendo insolúveis. E essa é a condição do nosso Brasil no caótico cenário internacional de 2025. Para cada solução que o nosso país encontra, já surge logo um novo punhado de problemas que os outros criam ao redor. É justamente por isso que o Brasil tem que tomar cuidado para não criar problemas para si mesmo. Já tem bastante gente trabalhando nisso. Ponto final em mais um textão, e queria só deixar registrado nas considerações finais que, enquanto o Brasil discutia essa frase do Lula, o Steve Bannon concedia uma entrevista para The Economist. E nessa entrevista ele dizia que o Donald Trump deve sim buscar o seu terceiro mandato, ainda que não exista essa possibilidade prevista na Constituição dos Estados Unidos. Na entrevista, o Bannon ainda diz que na hora apropriada, eles vão revelar como, através de que mecanismos, de que artimanhas é possível manter o Trump no poder. Tem tudo a ver com o que quer que esteja acontecendo aqui no nosso continente. Quero ver se eu traduzo essa entrevista da The Economist e agrego a ela uma ou outra dica de leitura. E aí eu coloco no conteúdo exclusivo lá dos nossos apoiadores. Falando em apoiadores, cadê eles? Oba, oba, lá vem eles. Estou de olho neles. É o nosso PS, também chamado de finalzinho. Foi uma fala infeliz. Infelizmente, Lula tem feito isso de forma muito corriqueira. Essa fala do Lula me remete aos deslizes do Biden na campanha presidencial, né? Aqueles deslizes que o fizeram se retirar da campanha à presidência dos Estados Unidos. Então isso é muito perigoso. Eu vejo nisso, traduzido nisso, uma teimosia, um excesso de autoconfiança, né? E ainda mais num momento desse, né? Tão sensível da nossa história, um momento pré-eleições. Tem uma questão geracional ali. O Lula vem do movimento operário e sindical e de uma época onde você podia dizer as barbaridades que fossem em nome do bem, em nome do mal, enfim, ficava tudo por isso mesmo. Vindo do Lula, não me choca muito por conta disso. A escalada na Venezuela nos traz uma preocupação indireta, porque nós também somos um país muito rico. Também somos um país com muitos recursos, inclusive petróleo, na mesma região, a região contígua, mas não apenas isso. Temos a capacidade de, com o devido investimento, produzir terras raras em alguns anos. Então nós somos interessantes por muitos modos diferentes à exploração econômica pelos Estados Unidos. E a frase do Lula, ela coloca um tijolinho na construção cognitiva que o próprio Trump usa para atacar a Venezuela.
Então, o Trump precisa da guerra, assim como, numa analogia ruim, aqui no Brasil, a polícia precisa do narcotráfico para justificar a dotação orçamentária destinada à segurança pública, além de toda uma cadeia, toda uma estrutura montada em volta da repressão policial ao narcotráfico, cuja solução, na minha modesta opinião, seria a liberação irrestrita, seguindo o exemplo de países onde isso já foi posto em prática. Até porque existe uma certa hipocrisia sobre o tema, já que algumas drogas são legalizadas e outras não. E as drogas legalizadas, como o álcool, o tabaco e benzodiazepínicos, causam um imenso transtorno para a nossa sociedade, tanto em questão de saúde pública e mental, como em questão econômica mesmo. O Lula falou bobagem? Falou. Ele também falou, acho que no início do mandato atual dele, de que o problema era o videogame, uma outra porcaria que ele falou. Ele também falou que se tiver cara não compra, coisas assim. Ele falou, então, essas são as bobagens dele que eu lembro. Agora tenta lembrar só o número o rio de gimo que a gente tinha que aguentar por semana do Bolsonaro. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. E eu não tô passando pano pro Lula de jeito nenhum, porque o Lula tem uma estrutura imensa, tem assessoria, tem uma série de coisas, e ele podia ter ido dormir sem essa. Ou melhor, nós podíamos ter ido dormir sem essa, né? Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos do vídeo que cumprem a função de uma oração. Porque na oração você pede, normalmente você pede, né? Mas se você tiver uma fé aí um pouco mais saudável, você agradece também. E são essas duas coisas que eu faço aqui no final, para você ver qual é o seu papel na minha vida, né? Um papel meio divino, assim. Eu tenho um falso Deus, que é esse algoritmo aí, que é do mal, e eu tenho um Deus verdadeiro, que são os desejos, os anseios de um público que quer se informar para agir racionalmente no mundo, para tomar boas decisões, para exercer sua cidadania. Essa segunda relação aí eu julgo mais saudável, e é nessa que eu tento investir, até porque esse outro Deus aí, esse falso Deus do algoritmo, rapaz, ele me castiga bastante, viu? Não quero falar muito disso para não provocar a ira dele. Então, o que me resta? É pedir o seu apoio, né? Um like, vale, tem uma dimensão enorme assim para minha existência. Um comentário que você deixa ali com a sua opinião, com a sua participação para essa discussão, maravilhoso também. E claro, se quiser participar da nossa comunidade, ser membro do canal, meu Deus do céu, aí você vai ser muito bem-vindo mesmo. Eu vou te agradecer muito. Terei mais razões ainda para dizer muito obrigado e valeu!